Olá, eu sou o pastor Rodrigo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, e nesse ano nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante. Reforma essa que eu e você somos fruto, somos oriundo dessa reforma que aconteceu lá no século XVI. E essa Reforma Protestante trouxe 5 grandes teses. Essas teses popularmente são conhecidas como as 5 solas da Reforma. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria de falar com você sobre a primeira dessas teses, que é chamada a sola scriptura. A sola scriptura é um termo latino, que vem do latim, que significa somente a escritura. Essa tese foi defendida pelos reformadores porque eles entendiam que somente a Escritura tinha toda a autoridade e era a fonte de toda a verdade. Isso acontece porque lá no século XVI eles lutavam contra um pensamento dominante no catolicismo romano que a tradição da igreja estava em pé de igualdade com a Escritura. E eles se mostraram contrário a esse pensamento, a essa afirmação, e defenderam que somente a Escritura tem toda a autoridade, somente a Escritura é a fonte de verdade, e é a partir da Escritura que todas as outras coisas devem ser julgadas e discernidas. Por isso eles defenderam com todo o seu empenho, todas as suas forças, essa sola que ficou conhecida como somente a Escritura. E o que essa sola hoje, somente a Escritura, pode nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã hoje? E eu quero trazer 3 aspectos aqui que nós podemos aplicar na nossa vida, colocando esse princípio, essa grande tese da sola scriptura. O primeiro aspecto que nós podemos aplicar na nossa vida é a exposição à palavra de Deus, a exposição à Escritura. Veja, os reformadores, por entenderem que a palavra de Deus deve ter a centralidade na vida da igreja, na vida do povo, eles fizeram todos os esforços, empregaram todos os meios para que a palavra de Deus estivesse disponível para o povo, que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Naquela época, naquele período dos reformadores, a palavra de Deus, só quem tinha acesso a ela era uma classe dos sacerdotes, uma classe privilegiada. E eles entenderam que a palavra de Deus deveria ser de livre acesso a todo o povo. Todo o povo deveria se banhar na palavra de Deus. Todo o povo deveria se alimentar da palavra de Deus e ter acesso à palavra de Deus. E hoje, eu e você, nós temos acesso à palavra de Deus, foi porque lá no século XVI, homens e mulheres lutaram por isso e deram até as suas vidas por isso. Por isso eu quero te encorajar a ter esse contato direto com a palavra de Deus no seu dia a dia. Se alimente da palavra de Deus diariamente. Se alimente dessa fonte de verdade que é a palavra de Deus no seu dia a dia. Faça uso da palavra de Deus. Tenha contato com a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Faça um planejamento para que você consiga ler toda a palavra de Deus. Tenha um planejamento para você ler a palavra de Deus de Gênesis até Apocalipse. Você precisa se alimentar e conhecer a palavra de Deus. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui diante desse grande princípio, dessa grande tese que é somente a Escritura, é que se a palavra de Deus tem toda a autoridade, tem
prevalência sobre todas as coisas, a regra pela qual nós devemos ler a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, deve ser a própria palavra de Deus. Se não há autoridade maior do que a palavra de Deus, então nós temos que interpretar determinado texto à luz de todos os outros textos. Veja, por vezes nós nos deparamos com textos difíceis que tem na palavra de Deus, textos que nós às vezes não conseguimos entender o seu significado. E o que os reformadores nos trouxe de benefício é: interprete a Bíblia com a própria Bíblia. Então, em textos de difícil interpretação, você procura interpretá-los à luz do todo, à luz de textos mais claros, mais fáceis de interpretação. Então, assim, conheça toda a Escritura, interprete a Escritura com a própria Escritura. Porque se você pegar um texto e tirar do restante da Escritura, a probabilidade de você interpretar erroneamente aquele texto é muito grande. Você precisa interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. E eu quero te encorajar a fazer isso, te encorajar a conhecer toda a Escritura, como eu falei anteriormente, e quando você estiver lendo algumas partes, se lembre do todo, se lembre das outras partes, tenha na mente, tenha no coração essa grande história, que é a história da redenção, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Por isso, interprete a Bíblia com a própria Bíblia. E por fim, o terceiro aspecto que eu quero trazer aqui, diante dessa grande tese da sola Escritura, da somente a Escritura, é que toda a realidade, toda a sua vida, todas as áreas da sua vida deve ser interpretada de acordo com a Escritura. Veja, quando nós falamos de uma cosmovisão bíblica, nós estamos falando de uma visão de mundo que é de acordo com a Escritura. Em qualquer coisa que você vá pensar, em qualquer área, em qualquer ramificação que você vá pensar sobre alguma coisa, você utiliza algo para interpretar aquela coisa, interpretar a realidade. E nós, como cristãos e cristãos oriundos da Reforma, nós interpretamos toda a realidade pela ótica e pela lente da Escritura. Por isso a Escritura tem que ser a nossa regra de fé e de prática. A Escritura tem que ser o óculos pela qual nós lemos todas as coisas. Porque é a Escritura que nos traz o conhecimento de quem é Deus, de como Ele se relaciona conosco. A Escritura nos traz o conhecimento de quem somos nós, de quão pecaminoso nós somos e de que o que Deus fez para nos providenciar um Redentor prometido, que se chama Jesus Cristo. Deus deu o seu Filho para que eu e você não tivesse perdido eternamente. Deus nos deu o seu Filho para que, através do seu sacrifício, da sua obra na cruz, nós fôssemos salvos e salvos pela graça. Quando você deposita a sua fé em Jesus Cristo, você é justificado. Você tem o perdão dos seus pecados cancelados. O seu escrito de dívida, que era contrário a você, é removido por causa do sacrifício de Jesus. E com isso, a Deus é dada toda a glória na salvação. A Deus é dada toda a glória nessa magnífica história, que é a história da redenção. Então, todas as outras solas, o sola Cristo, sola gratia, sola fide, sola deu glória, todas as outras solas, elas precedem, elas provêm dessa primeira sola, que é a sola Escritura. Por isso, eu quero te encorajar, coloque a palavra de Deus
como algo central na sua vida. Como eu falei, seja exposto à palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus diariamente, viva pela palavra de Deus, leia e interprete a palavra de Deus utilizando a própria palavra de Deus, utilizando outros livros que se encontram na palavra de Deus, utilizando outros textos. Conheça a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. E por fim, tudo aquilo que você vá pensar em todas as áreas da sua vida, seja no casamento, seja na família, seja sobre educação, seja sobre qualquer coisa, pense sobre essas coisas a partir da lente das Escrituras. Que a palavra de Deus tenha primazia na sua vida, porque foi isso que a reforma nos trouxe, a centralidade da palavra de Deus em nossas vidas. E com isso, Deus será glorificado através de nós. Que Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos falar sobre somente Jesus. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema a partir de Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao 15. Veja o que diz. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros o escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Bom, fato é que a partir das Escrituras e somente pelas Escrituras, nós temos o pleno conhecimento de Cristo ou do Cristo de Deus. O único, exclusivo Cristo de Deus, aquele enviado para poder fazer valer tudo que nós lemos aqui. De fato, somente em Cristo temos perdão para os nossos pecados, somente em Cristo conseguimos satisfazer plenamente o Pai, e disso então se trata a doutrina. Se trata do fato de que absolutamente nada que você ou eu façamos pode arrancar um sorriso dos lábios do Pai sem antes passar pelo Filho, pelo Cristo. Ou seja, sem Cristo você não tem absolutamente nada. De uma certa forma, até mesmo sem Cristo, nós seríamos apenas judeus. Nossa fé seria judaica, nossa fé seria ainda como a fé do Antigo Testamento, que ainda aguarda o Messias. No entanto, a palavra de Deus que revela o Cristo, revela esse Messias que morreu, que nasceu, encarnou através de uma virgem, viveu 33 anos aproximadamente sem cometer crimes contra Deus, sem quebrar a lei de Deus, sem cometer pecados. E não somente isso, mas ele se oferece voluntariamente para nos substituir, nos trazendo reconciliação com Deus Pai. E somente Cristo proporciona tudo isso. Cristo é o início da fé cristã. Cristo é o meio da fé cristã. Cristo é o fim da fé cristã.
Não é possível ser cristão sem Cristo. Vivemos tempos em que há um dito popular de que somos uma nação cristã. Eu entendo que não. Porque cristão é apenas aquele que afirma: Jesus é o Senhor. Jesus, o Cristo, é o Senhor. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que encarnou e assumiu o nosso lugar, então, numa morte que deveria ser a nossa, mas que ele morre e ressuscita para vivermos para sempre. E o texto e a doutrina, então, estão completamente de acordo. Assim como aceitaram Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes. E veja, nele, em Jesus. Não é, como diz o próprio texto na sequência, em vãs filosofias. Mas deixa eu te provocar um pouco mais. O aprofundamento da sua fé se trata exclusivamente nele. Ou seja, não se trata de buscar justificação pessoal nas práticas religiosas. Não se trata de buscar justificação pessoal ou uma maneira de se parecer mais santo ou melhor do que outro, porque pratica boas obras e vão um pouquinho mais além. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifique sua vida, e não sobre a instituição religiosa, seja ela qual for, mas é em Cristo, e tão somente em Cristo. Então, qual é a consequência disso? A sua fé irá se fortalecer. Às vezes nós podemos ter a tendência de buscar aumento da fé, fortalecimento em práticas religiosas. Como eu disse, talvez você pode estar depositando o crescimento da sua fé e a sua maturidade então somente frequentar culto. Mas a palavra de Deus nos afirma que o crescimento da nossa fé, o fortalecimento se encontra em nos fortalecermos na verdade, que é o próprio Cristo. E que inclusive nos traz uma consequência, nos tornamos extremamente gratos ao Senhor. Não permitam que vãs filosofias te enganem, mas muito pelo contrário. Eu vou para a parte final, verso 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana, ou seja, distantes de Deus. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os seus pecados e, fazendo isso, ele cancela todos os registros de acusação. Não há mais acusação alguma para aqueles que estão salvos, seguros em Jesus Cristo. Jesus faz isso pregando toda a dívida que nós tínhamos na cruz com ele. E o verso 15, então, ele é magnífico, porque ele vai dizer que dessa forma as autoridades, as potestades espirituais foram envergonhadas publicamente por Jesus. As autoridades espirituais, as potestades, foram envergonhadas pelo próprio Cristo na cruz. Com isso, ele garantiu a paz entre seres humanos que pecam e um Deus que é santo, purificando
estes seres e os dizendo ou afirmando: agora vocês são meu povo. De maneira simples, disso se trata. Somente Cristo. Somente Cristo nos dá tudo que é necessário para a nossa vida, agora e no porvir. Boa noite, meus amados irmãos. Pastor Paulo César Navarro, da Igreja Presbiteriana de Rocha Miranda. Estou nesse momento falando em nome do Presbitério Madureira, transmitindo uma palavra a todo o povo de Deus, a todos os membros das igrejas do Presbitério Madureira, como também aos amigos da igreja e aqueles que tiverem acesso à palavra proclamada nesta hora. A nossa palavra no dia de hoje quer lembrar os 505 anos da Reforma Protestante, que foi um movimento datado de 31 de outubro de 1517, no século XVI, portanto, quando o monge Martinho Lutero, ele fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde ele, ali, nessas teses, ele confronta a todos aqueles erros que eram ensinados pela Igreja Católica. A Reforma Protestante do século XVI, ela se firmou em 5 grandes pilares. Quais são esses pilares? São chamados os 5 solas, ou 5 somente. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Sola Cristo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola Deo gloria, glória somente a Deus. Os outros pastores vão falar sobre os outros 4 pilares. Fé, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e só lhe deu glória, somente glória a Deus. E coube a mim falar sobre somente a graça. Por quê? Porque esse, sem sombra de dúvida, é um dos pontos mais significativos, mais importantes. Na verdade, ele compõe o conjunto desses 5 pilares. Todos eles, obviamente, também de igual importância. Para a gente, o que nos ensina essa palavra? Somente a graça. E aí eu vou me reportar em 2 textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que eu quero mencionar é o que é o mais conhecido quando se trata dessa matéria, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, aos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Pois bem, esse texto, nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não deixa nenhuma sombra de dúvida para concluirmos que a obra da salvação é uma obra de Deus. Ela inicia nos céus, na eternidade, na glória, e o autor dessa obra é o nosso Deus trino, que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a salvação pela graça, portanto, o que significa isso? Todos sabem que graça significa favor imerecido. E no texto que acabamos de ler, deixou bastante claro isso, que a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Né? E o texto deixa muito claro a nossa total falta de condição de alcançarmos a salvação pelos nossos próprios méritos. O homem nasce morto nos seus delitos e pecados, e, portanto, ele não pode obter salvação mediante as suas obras. Não há nada que o homem possa fazer que seja suficiente para garantir-lhe salvação e vida eterna. Essa obra é uma obra de Deus, é uma obra divina. E o homem não tem capacidade de desejar isso. O homem, ele não é, de modo algum, espiritualmente bom. E na época da Reforma, então, a igreja, envolvida nessa discussão toda, né, ela percebeu, os reformadores, o quanto a igreja, na época, a igreja católica, apostólica romana, havia se desviado completamente, porque havia um incentivo a que as pessoas, através das esmolas, das boas obras, né, ou com outras ações, pudessem pensar que assim adquiririam o direito de serem salvos. E os reformadores então perceberam, à luz da palavra de Deus, que isso é um grande equívoco, que a Bíblia, em lugar nenhum, dá ao homem a condição de ele conquistar com seus próprios méritos a salvação. E os reformadores então enfatizaram, dentre os 5 pontos pilares da reforma protestante, esse pilar como muito importante, como essencial, para declarar que, como somos todos nós pecadores, como nós somos concebidos em pecados, como nós todos somos inclinados às obras da carne, estamos mais inclinados a fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e por isso nunca teríamos condições de obtermos salvação por nós mesmos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, resolveu nos salvar pela sua maravilhosa graça, ainda que nós não merecêssemos. Deus estabeleceu um projeto de salvação a realizar-se através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um ponto essencial da obra da salvação e falar sobre a graça. Mas é importante que se restabeleça aqui o verdadeiro sentido da graça. Por quê? Porque uma vez de posse dessa verdade, que é a obra de Deus e que não depende do homem, algumas pessoas passaram a existir movimentos e linhas de pensamentos, portanto, que pudesse fazer o homem crer equivocadamente que uma vez que ele é salvo pela graça de Deus, e assim ele é eleito, porque Deus opera a sua maravilhosa obra através da graça irresistível
que opera através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que o homem é eleito incondicionalmente, sem qualquer condição nele mesmo, criou-se a falsa ideia na cabeça de alguns que o homem eleito, o homem salvo pela graça, pode viver uma vida até dissolutamente, na certeza que essa salvação nunca será perdida, porque ele é salvo pela graça, ele é eleito, ele é predestinado, ele é escolhido e portanto, não há nenhum risco. Isso é um equívoco, porque a Bíblia, ela faz questão de afirmar o seguinte: a salvação é pela graça. Em última análise, o homem não pode escolher ser salvo, isso é obra de Deus. Por isso Jesus disse: não fosses vós que escolhesses a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, disse Jesus. A escolha é de Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem salva, é Deus que opera. Mas é importante que a gente entenda uma coisa. Eu gosto muito de uma ilustração que eu já vi em certo lugar uma vez, que diz que a entrada do céu é como se tivesse ali um portal na entrada do céu. E quando você vai entrando, como aqueles portais que tem em entradas de algumas cidades, onde existe alguma mensagem escrita: bem-vindo à cidade tal, bem-vindo a Búzios, bem-vindo a Belford Roxo e outras cidades, bem-vindo a Campinas, por exemplo. E quando você vai entrando no céu, você lê assim: eu estou entrando no céu porque eu aceitei Jesus. Mas ao passar por baixo daquele portal, quando você está do lado de dentro, você olha para trás e vê escrito no portal: eu entrei no céu porque Jesus me salvou. São perspectivas apenas diferentes, mas a obra é sempre de Deus, nunca do homem. Os passos que o homem dá no caminho da salvação eterna, eles são passos orientados por Jesus, pela sua palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há nenhum compromisso com Deus com a ideia de que um eleito, de que um salvo pela graça, pode viver uma vida dissolutamente, imaginando que nunca perderá a sua salvação. Ora, se alguém agir assim, na verdade é porque nunca foi salvo pela graça, nunca foi um eleito de Deus. Se alguém não perseverar até o fim e não for salvo, é porque na verdade ele nunca foi salvo pela graça, nunca foi eleito de Deus para a salvação. Mas há uma coisa muito importante que precisa ser enfatizada e dita nesta hora, quando se fala de salvação, quando se fala da graça de Deus, melhor dizendo. Nós já estudamos e sabemos que existe a graça especial, que é essa graça salvadora de Deus, na qual o Senhor age de maneira toda peculiar e especial sobre os seus eleitos, sobre os seus escolhidos, sobre aqueles a quem Ele perdoa, a quem Ele justifica, a quem Ele redime dos seus pecados, a quem Ele, Deus, opera o novo nascimento e faz dessa pessoa nova criatura, e há aquela graça comum, que é o favor de Deus destinado a todos os homens, seja ele maus, bons, justos ou injustos, que é como a chuva que cai sobre maus e bons, justos e injustos. Eu gosto muito de um texto, que é o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20, que diz assim: vinde, pois, a mim, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fosses rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Alguém já disse, e eu concordo plenamente, que a obra da salvação, ou da eleição, da graça maravilhosa, é como que você estivesse na linha de um trem que tem dois trilhos, o trilho da direita e o trilho da esquerda, numa grande reta de perder de vista. E você olha ali 1 metro adiante, você olha para o trilho da direita, olha para o trilho da esquerda. Você olha mais, estende, levanta a sua visão um pouco mais,
continua enxergando o trilho da direita e o trilho da esquerda. Mas quando você olha no perder de vista, aqueles trilhos que eram dois se unem numa só verdade. Os dois trilhos se tornam uma única coisa. Assim é a salvação pela graça, assim é a santificação dos eleitos, assim é a realização de uma vida de fé, de obediência à palavra de Deus daqueles que são escolhidos. Não há nenhum compromisso da parte de Deus de uma vida de salvação para aqueles que com eles não são comprometidos. Ele mesmo promove os meios para isso através da graça irresistível. É isso que nos ensina as Escrituras. Mas principalmente com relação à nossa existência nesta vida, o compromisso de Deus, de certo, ele exige, ele demanda conduta de obediência, de santificação, de santidade, de obediência, de submissão à sua palavra, de alguém que procura trilhar os caminhos propostos por Deus, mesmo que esses caminhos sejam chamadas portas estreitas ou caminhos apertados, difíceis, para que ele nesse caminho trilhe, perseverando até o fim na certeza que ali, de fato, ao final, a obra da salvação, a graça maravilhosa, salvadora de Jesus se confirmará na vida daqueles que nele creem. Salvação é somente pela graça, não há nenhuma dúvida disso. Seja grato a Deus, agradeça e engrandeça o nome de Deus, reconhecendo que não há nenhum mérito em você, mas que reconhecendo também que Deus opera através da sua vida. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, Deus mesmo, ele salva pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, não de obras para que ninguém se glorie, mas que todos nós somos feitos dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Creia nisso, viva nessa perspectiva, para que você nunca invibialize ou torne algo sem valor o sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Pois através do sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado na cruz, você foi lavado, purificado e remido para receber a gloriosa salvação que te é dada gratuitamente, mas que teve um custo altíssimo, que foi a vida de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário em seu lugar, para que você nele pudesse nascer de novo e pudesse receber a vida eterna. Que Deus abençoe. Que nesses 505 anos de comemoração da Reforma Protestante, todo o sentido da maravilhosa graça de Deus e dos demais pilares que solidificam, e que firmaram a Reforma Protestante possa reinar em seu coração. Que você seja salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Que você confie em Cristo. Que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Feliz Reforma Protestante. Glórias a Deus. Amém. Deus te abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã, como está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Está chegando o dia da Reforma Protestante do século XVI, dia 31 de outubro. É o dia que nós comemoramos como protestantes o dia da Reforma Protestante do século XVI. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martim Lutero afixou 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, mostrando ali um conjunto de coisas em que ele cria e defendia e que gostaria de discutir com a Igreja. Essas 95 teses são naturalmente importantes pilares da Reforma Protestante do século XVI. Dessa reforma se originaram os chamados 5 princípios básicos da Reforma, que são solus Christus, sola gratia, ou só a graça, sola fides, só a fé, soli Deo glória, glória somente a Deus,
e somente a Escritura, sola Escritura. Eu quero falar para vocês da fé, só a fé. E a fé, ela deve ser entendida sob pelo menos 4 aspectos que eu quero destacar aqui quanto à origem. A fé é um dom de Deus. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, nós lemos assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A origem da fé é Deus. Tanto a fé que se chama de fé salvadora, quanto a fé que se chama fé santificadora, e de que eu vou falar daqui a pouquinho. Outra base sobre a qual a fé deve ser analisada é quanto ao conceito. E o conceito de fé, melhor conceito de fé, é aquele que é apresentado pela carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1 deste capítulo. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nesta mesma carta aos Hebreus, se lê que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deixe então eu falar aqui de fé salvadora e de fé santificadora. São qualificativos da fé. A fé salvadora diz respeito a tudo aquilo que o ser humano não pode fazer por si, ser humano. A própria fé salvadora não vem originalmente dele, é Deus quem dá essa fé. E o que acontece quando alguém tem essa fé salvadora? Ele crê em Cristo como Salvador. Crê que a obra de Cristo feita na cruz, em que ele morreu pelos nossos pecados, essa obra substitui a obra que nós poderíamos fazer. Quando a gente recebe isso na nossa mente, no nosso coração, que Cristo morreu por nós e cremos nele dessa forma, nós somos salvos. É assim que se define, que se conceitua a fé salvadora, fé que se tem em Cristo para a salvação. Mas quero falar também da fé que se chama fé santificadora. A fé santificadora é aquela que nos leva a obras nesta terra e recebermos os resultados dessa obra. Como, por exemplo, quando nós procuramos obter de Deus alguma graça, algum favor especial, sem ser a graça da salvação, nós pedimos e confiamos em Deus que Ele vai nos dar. Esta fé é fé santificadora. E quanto mais eu creio em Deus, quanto mais eu vivo com Deus, mais eu exercito essa fé. Como, por exemplo, de novo, adquirir um bem móvel, um bem imóvel, adquirir um emprego, tudo isso pode ser resultante da obra da fé santificadora. A fé santificadora nos leva também a deixar o pecado, a não querer pecar mais, e aí nos esforçarmos dia a dia para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes àquele de quem nós recebemos a fé, que é o Senhor, nosso Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, ter fé santificadora é importantíssimo para que nós obtenhamos as graças divinas na presente vida. De modo que a Reforma Protestante, dentre várias contribuições que ela trouxe para a humanidade, trouxe este princípio fundamental, o princípio da fé, a fé salvadora, a fé santificadora, que nos leva a, sem dúvida, obtermos muitas graças do nosso Deus. E eu reforço aqui o texto da carta aos Hebreus, quanto à finalidade da fé, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E veja, o próprio Deus nos dá aquilo de que nós necessitamos para agradá-lo. A fé, no caso, a fé salvadora e a fé santificadora.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça crescer mais em fé para o nosso usufruto, mas também e sobretudo para a honra e para a glória de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém. Irmãos, eu sou o reverendo Robson Barbosa Marques, pastor da Igreja Presbiteriana em Turiaçu e presidente do Presbitério de Madureira. Estamos, nesse momento, comemorando, né, o evento da Reforma Protestante, um dos eventos mais significativos da Igreja Presbiteriana. E o nosso presbitério vem, nessa oportunidade, falar sobre os 5 solas da Reforma, 5 pontos fundamentais que deram base, né, para a Igreja reformada reafirmar a segurança da sua fé e da sua certeza da salvação em Cristo Jesus. E nos coube, né, nessa hora, falar sobre um dos pontos dos 5 solas, que é sola gratia, somente a graça de Deus. E eu gostaria de iniciar, né, lendo o texto sagrado lá de Isaías, no capítulo 42, no verso de número 8, onde o profeta do Senhor registra, né, uma fala do Senhor dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O profeta Isaías, né, nesse texto sagrado, declara, né, a certeza, né, a garantia de que o Senhor, né, não oferece a sua glória a ninguém. Portanto, né, a Reforma Protestante, com base nas Escrituras Sagradas, né, levantou esse fundamento por causa de várias reações ou ações, né, para fazer com que a igreja de então voltasse ao caminho, voltasse ao fundamento que era a Escritura Sagrada e os ensinamentos que brotavam da Escritura. Lutero, quando escreveu as suas 95 teses, tinha como objetivo, né, trazer a igreja de volta para as Escrituras Sagradas e fazer com que o ensinamento das Escrituras pudessem ser o guia, o direcionador da vida da igreja. E por isso, né, a igreja reformada, a igreja que surgiu, né, bem antes das 95 teses de Lutero, mas consolidou, né, a Reforma Protestante em Lutero e logo depois nos outros reformadores que fundamentaram, né, as doutrinas da igreja para que essa igreja voltasse ao caminho. Entre esses fundamentos havia necessidade de demarcar, né, essa doutrina que é a doutrina que somente glória é devida a Deus. Isso aconteceu, irmãos, porque a igreja da época, né, a igreja desde a sua caminhada começou a desvirtuar o caminho. Uma igreja que passou a adorar, né, ou a dar glória ou dar honra aos santos, né, uma igreja que passou a venerar, né, os grandes nomes da igreja, né? Uma igreja que os membros dessa igreja, as pessoas que faziam parte desta igreja, quando passava um clérigo, quando passava um papa, quando passava alguém, essa pessoa, né, era reconhecida como se fosse o próprio Deus, e havia, né, todo um ritual de adoração, de reverência, né, a esses homens que passaram a liderar a igreja. E a igreja, ela
se desvirtuou de tal forma e de tal maneira que até mesmo havia veneração, né, sobre relíquias que a igreja tinha, né, guardadas, né, e essas relíquias eram objeto de adoração e de louvor. No entanto, a reforma traz o fundamento, né, que a salvação, ela pertence a Deus, ela é um ato divino, né? E essa salvação, esse resgate do homem pecador, né, diante de Deus, é totalmente obra do Senhor, é obra de Deus. Essa obra não é humana. Pelo contrário, né, o homem, nessa condição, ele só entra, né, com o seu pecado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, na salvação, nós não temos nenhum mérito, não há nada a ser realizado. Toda a obra da salvação é obra divina. Por isso, né, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, vão nos orientar que a glória, né, a glória pertence a Deus. E aí, se a gente for no catecismo, né, a primeira pergunta do catecismo de Westminster é exatamente, né, qual é que o homem foi criado, qual foi qual o fim principal do homem, qual a finalidade pelo qual Deus o criou. E lá no catecismo de Westminster está lá escrito, né, o homem foi criado para glorificar a Deus, né, e se alegrar no Senhor, ter prazer no Senhor. Esse prazer no Senhor é algo fundamental, porque o homem que conhece, aquele que conhece a grandeza da salvação, a obra de salvação, a grandeza do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, vai se alegrar em Deus, vai se alegrar no Senhor. E eu quero também lembrar o que diz o profeta Jeremias, no capítulo de número 9, onde o profeta, ele no verso 24, né, ele falando sobre o homem em sua sabedoria, em sua riqueza, né? No verso 24 do capítulo 9, o profeta, falando da parte de Deus, diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Portanto, irmãos, a salvação, né, ela é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Um Deus justo, um Deus que concede, né, por sua misericórdia e graça, salvação, né, abençoando a nossa vida. Por isso o profeta vai nos orientar, né, quem se glorie-se nisto, né, em conhecer o Senhor. E é isso que a gente precisa entender, né? Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos aprofundamos, né, na palavra, na revelação, sabendo, né, tomando conhecimento de quem Deus é e tudo que Ele fez para a nossa salvação, esse servo do Senhor, esse homem que busca esse conhecimento, que se aprofunda em Deus, somente vai se alegrar, somente vai se alegrar no Senhor. Quando nós nos aprofundamos em Deus, nós sabemos a grandeza da salvação que Ele nos concede, e por isso toda a glória, né, toda a glória vai pertencer ao Senhor. Gosto muito também quando o apóstolo Paulo, né, lá na carta aos Romanos, no capítulo 11, quando ele relata, né, depois de falar da salvação dos judeus e da salvação dos gentios, ele
compreendendo, né, que não poderia ele explicar completamente toda essa grandeza desse amor, ele se manifesta dizendo: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inexplicáveis os teus caminhos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, ele entende que a glória pertence ao Senhor, a glória pertence a Deus. Quem busca conhecer ao Senhor e a grandeza da manifestação do seu poder, certamente não busca cumprir a sua vontade, mas cumprir a vontade de Deus através da sua vida. Por isso, irmãos, essa doutrina, né, ela corresponde exatamente o retorno desta igreja ao caminho correto, onde a igreja reformada, né, busca se voltar para a centralidade das Escrituras e a manifestação, ou seja, o vislumbrar da grandeza, da graça e misericórdia de Deus, e, portanto, o homem não tendo nenhuma ação para a sua salvação, tem que se gloriar e tem que dar glória ao Senhor. Por isso eu quero também, irmãos, lembrar, né, da importância dessa doutrina nos dias atuais. Nós, como igreja reformada, precisamos trazer de volta e deixarmos de só lembrar do que foi feito, de sermos só confessionais. Não, lembrar o que os nossos antepassados que se voltaram para a palavra fizeram. Não é só admitir que eles estavam certos. Nós precisamos também ser aqueles que confessam essa mesma doutrina, né? Colocando a nossa vida, né, nas mãos de Deus, colocando a nossa vida diante do altar de Deus e lembrando que tudo que somos e tudo que fazemos é fruto da ação poderosa de Deus na nossa vida. Portanto, né, nós precisamos entender a importância dessa doutrina nos dias de hoje, porque nós temos visto que a igreja tem se desvirtuado, seguido a homens, ou seja, homens que se destacam e que parecem ter a última palavra, que as suas palavras são maior do que a palavra das Escrituras Sagradas, homens que usam da igreja, né, como se a igreja fosse um grande negócio, né, onde ele se destaca, onde ele se exalta. Os nossos púlpitos estão cheios disso, né? Cristo tem sido colocado de lado, Deus tem sido colocado de lado, e a gente tem vivido um tempo onde homens, né, têm tomado, né, a glória de Deus. E isso precisa ser mudado no nosso meio, né? Nós temos visto isso na igreja evangélica brasileira, onde relíquias como copo d'água, como flor ungida, tem sido colocada e isso tem se tornado fonte de adoração, fonte onde as pessoas têm se voltado para essas coisas, e enquanto as Escrituras, né, têm sido esquecidas e Deus tem sido colocado de lado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ordenando até aos Coríntios, né, falando a esses servos do Senhor, diz que tudo que eles deveriam fazer, comer, beber, que fizessem para a glória de Deus. Ou seja, né, que todos os nossos atos, né, que todas as nossas atitudes, coisas simples, né, na nossa vida, elas não são para a nossa glória, mas são para a glória de Deus.
tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, deve ser visto, né, como a oportunidade que temos de honrar o Senhor através da nossa vida. De honrar o Senhor através da nossa vida. E nós não temos nada, irmãos, nada que possa garantir, né, que estamos melhorando ou contribuindo para a nossa salvação. Pelo contrário, né, é a graça de Deus, né, porque nós somos miseráveis, nós somos indignos, mas a graça do Senhor é que nos alcançou. E por isso, a glória de tudo que somos e que temos e que fazemos, a glória pertence a Deus. E é essa doutrina que deve ser proclamada ainda hoje. Uma doutrina onde os verdadeiros cristãos, eles entendem, né? Eles compreendem que o Senhor deve ser adorado, exaltado, glorificado através da nossa vida. Portanto, querido, essa doutrina que a Reforma Protestante ela arregimentou, né, e fundamentou o retorno da igreja para a verdadeira confissão, né, para o verdadeiro caminho de fé e de esperança. Essa é uma das doutrinas que devem estar em pauta ainda hoje, porque o que nós temos que observar é que as Escrituras declaram claramente, né, Deus não divide a sua glória. Portanto, a glória, né, da nossa salvação, a glória, né, do nosso caminhar, da nossa vida, a palavra de Deus diz que nós devemos caminhar em caminhos que o Senhor preparou para nós de antemão. As obras são resultado da salvação que nos foi concedida, e o caminho que o Senhor nos concede é Ele mesmo que preparou para que através da nossa vida seu amor e misericórdia seja manifesto. Porque o que nós merecemos é a condenação. Mas a graça de Deus nos alcançou, e agora tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos é para a glória de Deus. Que Deus nos digne, né, a nos abençoar e a guardar a nossa vida. Um grande abraço, feliz dia da Reforma Protestante a todos os irmãos do Presbitério de Madureira.